Hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas ocorridas no século XVI. Então, o que foi essas reformas religiosas ou reforma protestante, como costumamos dizer? Foi um conjunto de reformas religiosas ocorridas ao longo do século XVI, ocorridas devido à insatisfação de muitos cristãos com o comportamento do clero católico e do seu distanciamento dos princípios primordiais do cristianismo. A Idade Moderna, como nós já vimos em módulos anteriores, marca a transição entre o feudalismo e o capitalismo e foi assinalada por importantes processos históricos, como, por exemplo, o fortalecimento da burguesia, o crescimento da atividade comercial, a formação dos estados nacionais, que trouxe a centralização do poder nas mãos dos reis, a expansão marítima e comercial, que ampliou as fronteiras do mundo conhecido pelos europeus e possibilitou o contato com diversos povos, e o próprio advento do humanismo e do renascimento, que resgataram o racionalismo, o antropocentrismo. Então, tudo isso são evidências de que o mundo medieval ruía numa velocidade cada vez maior. Então, todas essas transformações abalaram profundamente a Igreja Católica Apostólica Romana, chamada de ICAR, e possibilitou rupturas no próprio cristianismo, então originando novas igrejas cristãs. Então vamos falar um pouquinho da igreja na época medieval. Ela tornou-se muito rica e poderosa durante o período da Idade Média. Vocês se lembram que ela monopolizava o conhecimento, justificava a sociedade estamental, além de ser a única instituição organizada da época. Então, através do teocentrismo, era ela que passava todas essas ideias à população. Ela acumulou uma grande riqueza através também do sistema feudal, cobrando diversos impostos. E a postura do clero católico não condizia com a prática. Então, ela se distanciou muito do cristianismo primitivo. Apegou-se muito aos bens materiais, ao luxo, era dona quase de 30% das terras na Europa Ocidental e, além disso, ela exercia forte opressão sobre os camponeses. Bom, e além disso, ela vendia objetos afirmando serem relíquias sagradas, como, por exemplo, um espinho da cruz de Cristo, um pedaço da madeira da cruz, enfim. Praticava também a chamada simonia, que era a venda dos cargos eclesiásticos, e condenava a usura. O que é a usura? A cobrança de juros e acúmulo de capital. Essa atividade era muito praticada pela burguesia. Então, a burguesia ela se sentia ameaçada pela própria igreja. A burguesia ela queria uma religião, mas ela queria uma religião que justificasse suas atividades econômicas. E não era o que acontecia com a igreja. A Igreja Católica não fazia isso. E ela também, a igreja, interferia muito nas decisões políticas de todos os governos da Europa cristã. Vou falar um pouquinho dos precursores da Reforma Protestante. Um deles foi o John Wycliffe. Ele foi um padre, teólogo inglês e viveu durante o século XIV. Ele fazia duras críticas ao clero católico e denunciava a corrupção da igreja. Ele defendia a fé como única fonte confiável de salvação eterna. Atacava a autoridade dos papas e defendia que as escrituras eram infalíveis. Ele iniciou também a tradução da Bíblia do inglês para o inglês, melhor dizendo, tornando-a acessível a toda a população, porque antes a Bíblia ela era escrita em latim e a população da época não conhecia o latim. Mesmo as missas eram rezadas em latim. Também defendia a ideia da pobreza, que marcou o cristianismo primitivo, desde a época do Império Romano. E a autoridade eclesiástica ela deveria limitar a sua ação às questões espirituais, apenas. E outro precursor da reforma foi Jan Hus.
Ele também era teólogo, professor tcheco da cidade de Praga e era simpatizante do Wycliffe. Ele também fez duras críticas à venda de indulgências. O que seriam as indulgências? Seria a venda do perdão dos pecados. E ele também criticava a opulência da igreja. Então ele propunha uma igreja preocupada com os mais humildes e pobres e desprezava a hierarquia eclesiástica e defendia a Bíblia como guia a ser seguido. Ele foi considerado herege. E o que é o herege? Pecador. E foi excomungado e preso em 1414. A sua morte influenciou a chamada Revolução Hussita, ocorrida entre 1419 e 1436. Vamos falar um pouquinho da Reforma Luterana. Os alemães, eles viviam em um regime de diferentes principados, dotados de ampla autonomia e cidades livres que pertenciam ao chamado Sacro Império Romano Germânico. O imperador, ele dependia dos principais nobres para exercer o seu poder. Suas decisões também precisavam ter o consentimento dos príncipes germânicos. Então, essa estrutura toda inviabilizava, dificultava qualquer forma de centralização política em torno do imperador. E tal divisão política favorecia o poder da igreja, que, além de ser a maior proprietária de terras, também cobrava impostos, recolhia esmolas, vendia relíquias e indulgências. Então foi nesse contexto que o religioso Martinho Lutero promoveu o movimento reformista que abalou toda a cristandade europeia na época. Lutero, ele vivia atormentado com a teoria lá do pecado original e não acreditava na possibilidade da redenção humana apenas por suas próprias forças. Para ele, o homem era indigno da salvação. Portanto, ela não poderia vir pelas boas obras, como ensina a Igreja Católica, mas apenas pela sua fé. Então, os ensinamentos teológicos de Lutero se completam com outros dois: a visão de que só a Escritura, ou seja, apenas os textos bíblicos, têm autoridade religiosa, e que só a graça de Deus, um fator divino, portanto, poderia garantir aos homens a salvação. Em 1517, protestando contra a venda de indulgências e outras práticas do clero católico, Lutero fixou na porta da abadia da cidade de Wittenberg as chamadas 95 teses. Eram 95 frases, máximas ou ideias que procuravam provar os abusos da igreja e os desvios dos papas, ou como um todo de todo o clero. Aí, em 1518, ele recusa-se a acatar a ordem papal de ir a Roma, e aí provoca sua excomunhão da igreja. Isso aconteceu em 1521. Essa postura de Lutero provocou reações variadas no Sacro Império Romano Germânico. Alguns príncipes apoiaram e protegeram o monge, como uma forma de diminuir a autoridade do imperador, que tinha o apoio do Papa, o imperador. Os confiscos dos bens da igreja, então, foram autorizados em alguns reinos, onde a igreja romana foi criticada abertamente. Os camponeses, verdadeiramente aqueles que eram oprimidos pela cobranças e taxas de impostos, explodiram em comemorações, revoltas e passaram a considerar o Lutero como uma espécie de libertador, defensor dos pobres. Só que o Lutero, ele era apoiado, ele ficou do lado da nobreza, na verdade. Então, ele criticou duramente os camponeses e condenou o seu comportamento e passou a defender a pena de morte para o que se chamou de horda de saqueadores. Essa situação levou a um conflito armado. Então, católicos e protestantes passaram a se enfrentar. O imperador teve que reconhecer a sua impotência para conter a liberdade dos reinos e o avanço da nova igreja.
Aí Lutero, ao longo da guerra, escreveu seus principais catecismos e começou a difundir a nova doutrina. Condenou o celibato, o culto aos santos e à Virgem Maria, traduziu a Bíblia para o alemão e reafirmou a fé como o único caminho para a salvação. Então, a Igreja Luterana ela se difundiu por todo o Sacro Império e principalmente pelos países nórdicos, né? Então, como por exemplo, o norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, entre outros. Lutero também criticou muito a burguesia e a prática do lucro, pois ele afirmava que o dinheiro corrompe o ser humano. Ele também condenou os judeus, aconselhando a sua marginalização. Em 1555, ocorre a chamada de Paz de Augsburg, e ele reconhece o direito dos príncipes de escolher a sua igreja, ou seja, os príncipes germânicos que queriam manter a Igreja Católica, a religião católica, ok. Os príncipes que optaram pelo luteranismo também poderiam adotar a essa religião. Os princípios da doutrina luterana. Algumas eu já até falei, mas vamos retomá-las. Então, a salvação não se dá por ações ou obras, mas apenas através da fé. A Bíblia é a única, portanto, a única fonte de fé. E a Bíblia ela permite a sua livre interpretação. O contato direto entre o fiel e Deus, tornando desnecessário o clero regular. A castidade e celibato deixam de ser uma imposição para a vida espiritualizada. A negação do culto aos santos, como eu já falei, a Virgem Maria, e a proibição de adoração de imagens e ídolos. A Eucaristia e o batismo são os únicos sacramentos que possuem validade bíblica. Os cultos religiosos também do luteranismo, eles são simples e há o uso da língua nacional, então, por exemplo, alemão, inglês e etc. As ideias de Lutero, elas se espalharam para outros lugares da Europa e em pouco tempo surgiu uma nova igreja chamada Igreja Calvinista. João Calvino liderou o que ficou conhecido como Reforma Calvinista. Ele nasceu na França e estudou e tornou-se professor de teologia e direito. Aderiu às ideias de reformadores protestantes, como Lutero, por exemplo, e foi considerado herege e perseguido pelas autoridades católicas francesas. Em 1534, ele fugiu para Genebra, na Suíça, e ele censurava o jogo, o culto às imagens de santos, a dança e o uso de roupas luxuosas e joias. Então, ele impunha à população um sistema moral, muitas vezes, considerado severos, né? E quem desrespeitasse a doutrina era duramente punido. Alguns até chegaram a ser condenados à morte, como foi o caso do médico e teólogo espanhol Miguel de Servet. Ele foi preso em Genebra e queimado vivo por questionar a doutrina da predestinação divina. Calvino criou uma doutrina própria, que apresentava duas grandes diferenças em relação à reforma de Lutero. A primeira diz respeito à predestinação, na qual afirmava que o ser humano estava predestinado à salvação ou à danação, e nada que os homens fizessem poderia alterar o seu destino. E por isso, a salvação da alma é uma determinação de Deus. A segunda afirma que os bens materiais acumulados pelo trabalho honesto e útil à comunidade seriam sinais da bênção divina e, portanto, da salvação. Então, o trabalho intenso, recompensado pela prosperidade econômica, tornou-se um sinal de salvação para Lutero. Então, essa doutrina ela agradou muito à burguesia, porque a Igreja Católica condenava a prática da usura. E a burguesia acabou encontrando uma religião que estimulava a busca de riqueza e não condenava a prática do lucro. Sendo assim, embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riquezas e o lucro não eram considerados imorais.
Então, a valorização do trabalho e a aceitação das práticas burguesas condenadas pela Igreja possibilitaram o desenvolvimento do capitalismo nas regiões onde o capitalismo se firmou. Então, em linhas gerais, tanto o luteranismo quanto o calvinismo aboliram o culto aos santos e à Virgem Maria, aboliram o celibato clerical, romperam com o papado, incentivaram a tradução da Bíblia para as línguas nacionais, consideravam apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. As ideias calvinistas espalharam-se também por diversas regiões, originando novas correntes protestantes, como os huguenotes na França, os puritanos na Inglaterra e os presbiterianos na Escócia. Outra reforma é a chamada reforma anglicana. O rei da Inglaterra na época chamava-se Henrique VIII e ele pertencia à chamada dinastia Tudor. Então, alegando interesses de Estado, ele solicitou ao Papa da época, chamado de Clemente VII, que anulasse o seu casamento com a Catarina de Aragão, que era católica. Porém, não é atendido. E o que acontece? O Henrique VIII ele decide, por conta própria, anular o seu casamento com a Catarina de Aragão e casou-se com a chamada Ana Bolena. O Papa faz o quê? O condena e o excomunga. O rei, então, decide romper definitivamente com a Igreja Católica. E em 1534, através do chamado Ato de Supremacia, cria a chamada Igreja Anglicana. Ele torna-se o chefe dessa nova igreja. Tanto que isso é até hoje. O chefe da igreja é, por exemplo, o rei, ou no caso hoje, a rainha. Mas as segundas intenções, vamos dizer assim, do rei era confiscar os bens e as propriedades da Igreja Católica no território inglês. E com isso ele reforça os cofres da monarquia. Essas terras confiscadas da igreja, ele distribui a camada de pequenos e médios proprietários rurais. E aí, o que acontece? Esse grupo social reforça o apoio político ao próprio rei. Diante do avanço protestante, a Igreja Católica reagiu. Ela, no entanto, tardou a se organizar. Então, foi só apenas em 1545 que o Papa Paulo III convocou o chamado Concílio de Trento. Então, com o Concílio de Trento, a Igreja reafirmou seus dogmas e o poder papal elaborou um catecismo com os pontos fundamentais de sua doutrina para evitar a livre interpretação da Bíblia, criou seminários para a formação de sacerdotes, reformulou a Inquisição, que se encarregou de organizar uma lista de livros proibidos aos católicos, o chamado Índex, e também de julgar os pecadores, os hereges. Eles também mantiveram o celibato clerical e os 7 sacramentos. Reconhece o purgatório, o culto aos santos, a honra das relíquias e também a proibição da simonia e da venda de indulgências. As ordens religiosas constituíram um importante instrumento de apoio à Contra-Reforma também. A Companhia de Jesus, ou simplesmente Jesuítas, por exemplo, fundada por Inácio de Loyola em 1534, contribuiu para a disciplina do clero, para o combate às heresias e para a propagação do catolicismo em terras da América, África e Ásia.